Olá, hoje eu quero falar sobre a especialização em planejamento tributário. Então, quando a gente pergunta, eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade de fazer uma especialização, uma pós-graduação, o que você deve levar em consideração, e aí eu decidi gravar alguns vídeos falando de especializações e MBAs específicos dentro da carreira contábil. Tá? É importante a gente pensar que ao escolher um MBA ou uma especialização, eu tenho um objetivo aí muito bem definido. Não é só para colocar no meu currículo e atualizar o meu LinkedIn dizendo que eu tenho uma pós-graduação. Claro que a pós-graduação ela ainda é um diferencial no mercado de trabalho. Então, cresce o número de pessoas que têm graduação. Então, ter graduação já não é tão incomum assim na área contábil. Quando eu iniciei a faculdade, existiam muitos técnicos em contabilidade e havia muitos técnicos indo fazer a graduação porque acreditava que isso daria mais visibilidade para o currículo deles. Hoje, o técnico, quem é técnico continua sendo técnico, é claro, mas hoje se você fizer um curso técnico de contabilidade, você não tem mais direito ao registro profissional de técnico. Então, é natural essa migração para as pessoas para a graduação de contabilidade. Só que nós temos aí aproximadamente 500 mil contadores no Brasil, né, dados do próprio Conselho Federal de Contabilidade, e ter uma pós-graduação é um diferencial. Até porque você pode ser contador e atuar na área financeira, atuar no administrativo. Não é porque você é contador que você está atuando diretamente na contabilidade. Você pode estar em alguma área aí relacionada à contabilidade. Então, eu vou falar hoje sobre a especialização em planejamento tributário. A especialização em planejamento tributário, ela é claramente para quem está na área tributária ou deseja ingressar na área tributária. Eu odeio tributos, eu não pretendo trabalhar nessa área, ou eu estou nessa área e não pretendo continuar, então não faz sentido você fazer uma pós-graduação em planejamento tributário ou em gestão tributária. Hoje você encontra aí algumas instituições de ensino superior falando planejamento tributário, gestão tributária. A diferença é que na gestão tributária você tem um pouco mais da prática da área tributária, mas são diferenças muito pequenas, tá? Se você analisar a grade de uma especialização em planejamento tributário e uma especialização em gestão tributária, não costuma ter grandes diferenças. Bom, o que a gente estudaria aí numa especialização focada em planejamento tributário? Legislação tributária, ISS, ICMS, IPI, tributos federais como PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social. O que é interessante, o que eu acho interessante em uma boa pós em planejamento tributário, é que você entende por que você faz do jeito que você faz. Então, para mim, é muito interessante porque eu fazia o cálculo dos tributos, era feito daquela forma. Mas por que era feito daquela forma? Então, uma boa pós em planejamento tributário vai te dizer por que é feito daquela forma. E vai te trazer uma riqueza de detalhes muito grande, de situações específicas dentro de PIS e COFINS, dentro do lucro real. Vai trazer aí importações e exportações, a questão da tributação. Então, se você pretende atuar na área tributária ou se você já atua na área tributária, a pós em planejamento tributário, sim, ela é muito recomendada. Agora, eu pretendo atuar na área tributária. Eu faço essa pós antes mesmo de ingressar ou depois quando eu já estiver na área tributária? Bom, aí a minha recomendação seria que primeiro você conseguisse uma vaga na área tributária. Por quê?
Porque você pode ter uma graduação em contábeis, você pode ter uma especialização em planejamento tributário, mas se você não tem experiência, você vai começar como? Vai começar como um assistente, nenhum problema, você está começando numa área, você não vai começar como gerente, né? Não faz sentido isso. Mas eu acredito que você iniciar uma pós em planejamento tributário já dentro da área, ela é melhor porque você consegue visualizar o que o professor está falando. Então, pós-graduação tem muitos exemplos práticos, tem muito estudo de caso. E se você não tem um mínimo de vivência naquela área, você até vai fazer o exercício, vai entender, mas você não vai ter um aproveitamento de quem já está na área. Então, assim, você precisa chegar a gerente, a diretor para fazer um planejamento, uma pós em planejamento tributário? Não. Mas o ideal é que você tenha uma vivência mínima para que você consiga ter um aproveitamento maior dentro da especialização. Então, a especialização em planejamento tributário ela é bastante interessante. Eu recomendo para quem deseja ingressar na área ou quem já está na área. Ela vai trazer uma complementação muito, muito interessante para você que quer atuar na área. Então, essa é a minha dica de carreiras de hoje, falar um pouquinho da pós em planejamento tributário. A pós-graduação geralmente dura 18 meses, você tem aí, dependendo da instituição de ensino, você tem 12 meses de aula e você tem aí mais 6 meses para fazer o trabalho de conclusão, que pode ser um artigo científico, pode ser um TCC, pode ser, depende aí de cada instituição. Então é recomendável que você olhe. Qual é a minha dica, tá? A minha dica final aí em relação à pós em planejamento tributário. Olhe a grade da instituição que você deseja estudar. Compare com outras instituições que estão oferecendo a mesma pós-graduação. E aí pode ser presencial ou à distância, tá? Então você tem a instituição A oferecendo uma pós em planejamento tributário. Você tem uma instituição B oferecendo também uma pós em planejamento tributário ou em gestão tributária. Compare as grades, tá? Verifique verifique o nível, a classificação dessa instituição na CAPES. E o que é muito, muito importante, porque aí a gente está falando da instituição como um todo. Agora, o que é muito importante, quem são os professores em cada matéria? Pós-graduação não pode ser, tem que ser uma pessoa que tem vivência naquela área. Então, na pós-graduação de ISS, tem que ser um professor que atue na área de ISS. De ICMS, um professor que atue na área de ICMS. Por quê? Porque ele está vivendo aquilo ali. Ele vai juntar a teoria e a prática para você, então as aulas serão muito mais ricas. Então é importante olhar qual é o conceito CAPES da instituição? É importante você olhar qual é a ementa, quais são as matérias que eles oferecem na especialização? Mas também é muito importante você saber quem são os professores de cada matéria e qual é o currículo desses professores. Afinal de contas, você está investindo tempo, investindo dinheiro e o ideal é que você tenha o máximo de aproveitamento possível, ok? Bom, então essa é a minha dica de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, poste aqui nos comentários. Tchau, tchau!